Queridos, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos em Casimiro de Abreu, nosso irmão Alcântara, aqui pela sala virtual, Deus abençoe, tá, Alcântara? Se quiser participar, é só levantar a mão aí, para a gente poder interagir, tá bom, meu irmão? Nós queremos aí, irmãos, dar continuidade ao estudo que nós começamos na semana passada, e a gente está abordando um tema, que é um tema que, como eu falei, mencionei, a gente costuma pelo menos uma vez por ano abordar esse tema, em função de termos de forma muito nítida na nossa mente como deve ocorrer e acontecer o crescimento da igreja. Para nós iniciarmos hoje, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Eu quero ler os versículos 32 e 33, apenas dois versículos. Atos, capítulo 4, 32 e 33. Amém, irmãos? Amém, Alcântara? Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a palavra do Senhor que diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós queremos, irmãos, apenas fazer menção desses dois versos. Inicialmente, nós leremos outros versículos posteriormente, mas nós fizemos menção na semana passada, aí no livro de Atos, também, que é um texto muito conhecido, que é o capítulo 2, do versículo 42 ao 47, como viviam os convertidos. Nós não leremos agora, mas ambos os textos aqui, eles vão nos falar da preocupação que a igreja tinha naquela época em viver em unidade, em viver em comunhão, em viver uma preocupação de uns para com os outros. A gente sabe que à medida que o mundo tem evoluído, as pessoas elas têm se tornado a cada dia mais individualistas. Isso é fato. Porém, nós que somos servos do Deus vivo, somos a igreja do Senhor, nós sabemos que nós devemos buscar essa unidade mostrada, vivida pelo povo no passado, e que o Senhor espera ver essa comunhão e essa unidade até o dia em que Ele voltar, porque Ele voltará para buscar a igreja que vive isso. Não é a igreja que diz que vive dessa forma, mas não vive. Eu costumo pensar, e eu acho que os irmãos também já devem ter pensado, na surpresa que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar e a gente estiver lá na glória. Já pensaram nisso? Eu acho que a gente vai se surpreender bastante. Espera aí, Ele está aqui? Ou eles estão aqui? Ué, aqueles não estão aqui não? Cadê aqueles? E cadê aqueles outros? Vai ser uma surpresa tremenda, não vai? Nós devemos, irmãos, buscar aprender aquilo que o Senhor nos ensina, para que a nossa conduta como igreja, como povo de Deus, ela esteja no caminho, na direção certa que o Senhor tem ensinado para a sua igreja. E o tema que a gente está abordando é sobre o crescimento da igreja. A nossa igreja vai crescer. Quando nós pensamos, irmãos, no crescimento da igreja, a gente quer fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente viu na semana passada, e daremos continuidade para que estejamos concluindo esse estudo hoje. E quando a gente pensa em crescimento da igreja, a gente tem que ter muito cuidado. Por que a gente tem que ter muito cuidado quando pensa no termo crescimento da igreja? Por quê? É individual. O indivíduo, pensar de forma individual, o irmão João está colocando. Fazendo uma parte de santificação de vida diante de Deus. Santificação diante de Deus. Eu não posso garantir na vida da segunda, terceira pessoa. A preocupação de cada um fazer o seu melhor. O seu melhor. Irmã Sueli? Qualidade. E não
quantidade. E aí, por que a gente tem que ter tanto cuidado com esse tema? Porque se a gente, irmão, não tiver o cuidado, a gente sabe que existem hoje muitos movimentos, existem muitas ideias que são colocadas, e que existe uma tendência natural de muitos quererem copiar aquela ideia, porque muitas vezes acha que aquela ideia ela está funcionando, ela está dando certo e está sendo algo atrativo. E tem-se uma preocupação muito grande em se copiar aquilo que está sendo colocado. Nós não devemos, irmãos, ser, como diz, uma expressão, me perdoe a expressão, tá? Perdoe a expressão, mas acho que é uma expressão que ela vai se adequar muito bem ao que nós estamos falando. Já ouviram falar da expressão papagaio de pirata? Papagaio de pirata, o que é? Ele repete tudo aquilo que é dito. A gente não tem que viver por repetição daquilo que os outros mostram que é a direção. A gente tem que viver pela direção que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer. E dentro da questão do crescimento da igreja, outro dia eu me deparei com uma pessoa falando sobre um movimento que está acontecendo aí, não sei se vocês já viram, acho que vocês, alguns já devem ter visto, de que existem algumas denominações, irmãos, cada um faz o que acha que tem que fazer, tá? Deixa eu deixar isso aqui bem claro, cada um segue a direção que tem que seguir. Nós seguiremos a direção que a palavra de Deus nos manda, amém? Amém. Existe um movimento aí de que existem algumas denominações, não vou citar aqui nome, de igrejas pintando o altar todo de preto, pinta-se tudo de preto, e em alguns momentos do culto apaga-se as luzes, coloca poucas luzes lá para que a igreja possa entrar no momento de adoração. Eu ouvi isso, e eu confesso aos irmãos que eu parei e questionei essa pessoa acerca disso. Confesso a vocês que eu questionei. Eu sei que tem coisas que não é para a gente questionar, eu sei que tem coisas que a gente vê e fala assim: Senhor, são eles e Deus. Nós temos que nos preocupar com a nossa conduta, com aquilo que nós devemos buscar para nós como igreja, como povo de Deus, em seguirmos a direção correta. Mas eu não resisti, confesso a vocês que não resisti, tá bom? Um dos meus argumentos em relação àquilo que eu falei para ele é: mas por que se pinta o altar de preto? O preto simboliza escuridão, simboliza trevas. O nosso Senhor Jesus, ele traz a luz, ele é luz. Por que eu vou pintar o altar de preto para simbolizar algo, né? Soa estranho, mas enfim, o que eu quero na verdade trazer, dentro desse contexto, sobre a questão do crescimento da igreja, isso tem atraído pessoas. Isso tem atraído pessoas que, jovens principalmente, que entram naquele ambiente e acham que aquele ambiente, naquele momento, vai ser um ambiente que vai trazer a presença de Deus no coração delas. Estão entendendo? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Irmão Cláudio? Aqui é o lance assim: a gente tem que ver qual é o nosso papel e qual é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é muito bem claro, é a ordem de Cristo para a gente ir por todo mundo pregar o Evangelho. A conversão é o Espírito Santo que faz. O que essas igrejas tentam fazer? É fazer o papel do Espírito Santo. Então usam técnicas de marketing, de convencimento. Aí acaba fazendo esse tipo de igreja que é chamada de famosa igrejas inchadas de pessoas, mas vazias por dentro realmente. A questão é qual é a linha que a igreja quer ter. Tem uma igreja inchada, então ela tem que então a gente tem que verificar o quê? Nós estamos fazendo realmente o nosso papel, que é de levar o Evangelho, que a conversão é do Espírito Santo, é o papel dele. Perfeitamente. O versículo 33 do texto de Atos, que nós lemos no capítulo 4, vai dizer, vou repetir, só para aqui reforçar o que o irmão Cláudio está colocando: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O papel da igreja, o papel do povo de Deus é testemunhar Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, e aquele que crê, todo aquele que nele crê será salvo. O nosso papel é esse.
Agora, na verdade, o que ele está colocando aqui e que muitos, na verdade, querem fazer é exatamente fazer o quê? Tentar arrumar mecanismos ou formas de trabalhar na mente e no coração daquelas pessoas, fazendo o papel que não é um papel que cabe à pessoa ou à igreja, porque o papel cabe ao Espírito Santo em convencer, em fazer com que a pessoa reconheça o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Então essas coisas têm se confundido muito em nossos dias, e a gente tem que então vir para a palavra de Deus e observar aquilo que o Senhor ele espera de mim, aquilo que ele espera de cada um de nós como membros do corpo de Cristo. O Senhor espera de cada um de nós. O Senhor espera de você, Thaís. Pode falar, Thaís. Na igreja da tia do meu esposo, ela tem até lá no sítio, lá uma igrejinha, e ela faz o cultural. E lá no culto dela, toda vez que está orando, que está tendo uma pregação assim, ela apaga a luz. Fica tudo no escuro e começa. Aí eu percebo que assim, quando ela apaga a luz, as pessoas da igreja dela, eles se saltam mais, entendeu? Eu acho que eles ficam com vergonha. E aí eles têm um momento que quando apaga a luz, é onde que eles começam a dar glória a Deus, falar as coisas, entendeu? E eu fico observando isso e isso me deixa um pouco, assim, uma dúvida. Por que apaga a luz? Na verdade, Thaís, não existe nada que vai dizer assim, é com a luz acesa ou com a luz apagada. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração ela tem que ser em espírito e em verdade. O fato de se buscar a forma de apagar a luz para deixar as pessoas mais à vontade, eu confesso à irmã de que, ao meu ponto de vista, não haveria essa necessidade, porque aqueles que querem adorar o Senhor adoram onde ela está, da forma que está, e o Senhor espera que todos o adorem dessa forma. Agora, se é a forma que eles estão buscando, que eles estão almejando, deixe que o Senhor receba aquilo que eles têm oferecido da forma deles, se for agradável ao Senhor. Amém. Daniele. A questão que o Caio está falando, eu fui uma vigília dele, quando a gente estava lá no sítio. Eu não consegui orar, porque eles apagam tudo e fica uma escuridão, você não consegue nem ver o olho do irmão. E eu fiquei tão incomodado que eu não consegui orar. É muito estranho. À luz da Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer que o culto ao Senhor ele deve ser racional, certo? Vai ter várias orientações, principalmente lá para a igreja de Corinto, acerca do comportamento das pessoas num culto público, onde as pessoas devem olhar para a igreja e o culto deve ser racional, Alguém que ia olhar lá de fora e olhar para dentro da igreja, que vai causar escândalo para aquele que tem a fé ainda pequena, está errado. Está errado. O testemunho da igreja, a pregação, o culto, ele deve ser colocado de uma forma racional e de uma forma que todas as pessoas que olhem, que vejam, não fiquem escandalizadas por aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo feito. Se existe um excesso nesse sentido e alguém está fazendo excesso e está escandalizando o nome do Senhor Jesus, aí eu posso afirmar, à luz das Escrituras, que está errado. Para mim, não precisa nem apagar a luz, basta aparecer para mim que ela dentro da manhã, eu me sinto mal. Perfeito. Vamos lá, irmão, vamos caminhar um pouquinho? Nós já lemos esse texto semana passada. Pode avançar, por gentileza. Meu auxiliar técnico hoje é o Elinho. Qual é a imagem de uma igreja saudável? Pode passar aí. Qual o texto que nós mencionamos? Atos 2, 42 a 47. Pode passar. Uma igreja saudável cresce. Amém? Amém. Enquanto a partir da igreja que não está saudável, o que acontece com ela? Acontece o inverso, Acontece divisão, acontece facção, acontece um monte de coisa onde o Espírito Santo de Deus não está agindo. Se tem sentimentos ali que são sentimentos diabólicos, que são coisas colocadas pelo diabo, vai haver crescimento? Não. Pode até haver, até permitido pelo inimigo,
pode até haver uma demonstração de um crescimento momentâneo, mas que lá na frente não vai ter um resultado satisfatório e contínuo. Vai ser alguma coisa que vai começar e daqui a pouco vai desabar. Presbítero Alexandre. Aquele texto da igreja saudável é o texto que tem comigo deles. Hã? Aquele texto da igreja saudável é o texto que tem comigo, né? Tem. Isso é comunhão, presbítero. Eu louvo a Deus que o irmão preza por essa comunhão. É isso aí, é onde eu queria chegar. É nesse ponto. Eu costumo dizer que esse texto é maravilhoso, porque a gente vê que são as coisas simples que as pessoas podem fazer, simples de uma certa visão. Comunhão, orar, unidade, perseverança, aquelas coisas que a gente já estudou aí. Aí a gente sai da simplicidade da palavra e começa a entrar em absurdo e não fala de nada. Não fala sobre adorar o esposo. Isso vai de dia na hora. Todo dia, nos papagaios, não faz nada. Toda a simplicidade do Deus também. O Deus que nós servimos, irmãos, ele é simples. O ser humano é que inventa um monte de coisa para poder, se achegar a Deus, e a gente sabe que o Senhor, ele é simples, ele quer que a gente haja e que a gente viva com a simplicidade que o próprio Jesus ensinou. Existe exemplo de simplicidade maior do que o exemplo do próprio Mestre? Não existe. O maior exemplo de simplicidade foi do próprio Senhor Jesus. Não precisa inventar, Não precisa inventar, mas tem muito invencionismo, presbítero. Tem muito invencionismo. E a igreja da atualidade tem que tomar cuidado com isso, porque se ela não tomar cuidado com isso, ela é levada, ela é induzida. Ela é induzida. Porque a pessoa que inventa isso, pastor, ele vai carregar muita gente com a ideia dele e acaba esquecendo do verdadeiro evangelho. Em relação a que ela falou, muitos cristãos, líderes de igreja, confundem estratégia de evangelizar com esse tipo de atitude. Né? Porque Paulo usava estratégia para evangelizar, Pedro, todos os apóstolos. No caso de Paulo, quando ele teve naquele tempo grego, se não me engano, tinha vários altares para deuses. E tinha um que era um Deus que eles não conheciam. Paulo fala para eles o quê? Esse altar que é um Deus que vocês não conhecem, é o meu Deus, é o Deus que eu vou apresentar a vocês. E evangelizou todo mundo, colocou no momento certo, sem escandalizar. Agora as pessoas usam as estratégias e confundem a cabeça do povo, usam de forma errada. Então o que mais acontece? Sim. Tem várias igrejas que usam dessa forma. E a gente ainda vai um pouquinho avante, que na verdade eles usam estratégias, e que às vezes que são estratégias até meio estranhas, que dão uma aparência não de coisa santa, na verdade dá aparência de coisa contrária. Tem uma que tem até corrente de sal grosso para você ficar no meio, não existe. E atrai. E atrai. Por incrível que pareça, mas o próprio Senhor, ele falou o quê? O povo perece por falta de conhecimento. Mas cada um prestava contas com Deus. Mas Felipe? É estratégia, porque muita gente vai assim com curiosidade e acaba, eu acho muito perigoso. Igual hoje em dia, né? A gente vê, a maioria dos desenhos parecem uns monstros terríveis, umas coisas horrorosas, né? Esses filmes infantis também. Já é o inimigo querendo acostumar as crianças a ver essas coisas feias. Sim. Tá Com a maior naturalidade do mundo. Porque no reinado do anticristo, quando acontecer essas coisas mirabolantes, o povo não vai, já está acostumado. Sim, para não causar estranheza, não assustar. Exato. É tudo uma estratégia. É um conjunto. É um conjunto. Isso aí mesmo. Tem herói, tem diversos heróis aí agora no cinema. Né? O herói é Jesus, que morreu por mim. É isso aí. Glória a Deus. E tem um monte de heróis aí, entendeu? Como que as crianças São fixadas. Entendeu? Fixadas. Todas as crianças amam esses heróis. Dentro do que o irmão Luciano falou, obrigado, Luciano, lembrou.
Muitas igrejas utilizam, irmãos, em se tratando da questão do crescimento, utilizam de estratégias, mas preste atenção que na grande maioria das igrejas que utilizam essas estratégias, tá? Elas não têm um trabalho de discipulado, um trabalho de fazer com que as pessoas elas possam criar estrutura. A maioria delas não existe um trabalho de base, e é onde a gente na verdade avança mais um pouquinho, para que a gente já viu isso aqui na semana passada, a gente só está relembrando mais um ano, para a gente ver. Sabemos que o crescimento vem de Deus, mas antes do crescimento precedem duas ações exclusivas da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mais um. Paulo disse que ele plantou. Plantar significa quem planta? Dentro da questão hoje, prática da igreja, quem planta? Quem deve plantar? Quem tem um chamado para plantar? Quem tem a responsabilidade de plantar? Quem? Eu. Quantos eu ouvi? Eu ouvi uns 4 só. Quem tem a responsabilidade de plantar? Eu. Você também, Alcântara. Eu ouvi você falar eu também. Todos nós temos a responsabilidade de plantar. Esse plantio, muitas vezes, ele é lançado sobre a liderança da igreja, sobre o pastor. A gente sabe, irmãos, imaginemos, e a gente mencionou isso aqui na semana passada, se ao longo de um ano, presta atenção, ao longo de um ano, se cada crente, cada membro, ele tivesse a preocupação de gerar, de plantar uma semente, o objetivo de trazer uma pessoa para dentro, para a presença do Senhor, para a igreja. Cada pessoa, ao longo de um ano, o que aconteceria com uma igreja de 100 pessoas? Em um ano, ela teria? A verdade é que as pessoas não têm, os crentes hoje em dia, elas não têm muitas vezes a preocupação de plantar, de evangelizar. Não, eu vou evangelizar quando for marcado o culto de evangelismo. Eu só vou evangelizar quando a liderança lá, o pessoal do evangelismo, marcar lá a saída para entregar o panfleto. E o evangelismo ele vai muito além, é o nosso dia a dia. Presbítero Alexandre. Aquele texto de Atos 42 a 47, no final, também a gente percebe uma forma de evangelizar, que é o nosso comportamento. A igreja fazendo ali, que era simples, além fazendo simples, Deus vinha com aquilo que era o impossível para nós, no caso, através dos apóstolos fazendo lá, aquela coisa, também existia, as pessoas viam e se juntavam. Isso nem que estava, eu estou usando as palavras corretas. Sim. Então, só o povo que estava perto ver o comportamento da igreja, no caso, a igreja contava com a simpatia da sociedade, era essa a expressão que o texto usa. Então, eu penso o seguinte, eu acho que eu vejo duas formas de evangelizar. Essa de falar e através do nosso comportamento. Porque se a gente falar o nosso comportamento for aquilo que a gente faz, a gente vai estar afastando a pessoa toda vez. Com certeza. A maior forma ou a melhor forma de evangelismo é através das nossas próprias atitudes. As pessoas elas têm que olhar para nós e têm que ver aquele ali, aquela lá, aquele ali é cristão mesmo. Por aquele ali o ditado popular, eu boto a mão no fogo, não tem esse ditado? Por aquele ali eu boto a mão no fogo. Agora, existe muito contrário a isso, hein? Existe muita gente que olha às vezes para um cristão e fala assim: não sei não, hein? Tem muitos que se escondem da roupa, né? Não sei não, hein? Uma comprida e... Por aí vai. É para a gente pensar. Compra, não paga. Mais um, gentileza. 2, regar. Mais um. O regar significa discipular. Irmãos, eu gosto muito de pensar na questão do regar. As pessoas elas se achegam, as pessoas de uma forma, ainda que às vezes nós não venhamos a pregar, que você não prega ao longo de um ano de alguma forma e você traga alguém,
o Senhor ele envia, o Espírito Santo ele toca no coração e traz. E o que essas pessoas precisam receber? Elas precisam receber o quê? Alimento. Elas precisam aprender a conhecer a nova vida que elas estão se propondo a caminhar. Elas precisam começar a conhecer o mundo espiritual, quem é Deus, quem é o contexto dela de vida, no contexto geral do plano de salvação. E quando a gente pensa no crescimento da igreja, falando de uma forma onde a maioria tem se colocado nesse posicionamento hoje, não existe essa preocupação. A preocupação sempre estamos atraindo a grande massa, e a gente vai ter que ter movimentos, eventos, atividades para manter essa massa dentro da igreja. E essa massa, às vezes, essa massa que a gente fala são as pessoas. Elas vão permanecer ali por um tempo, mas ela vai se firmar se não houver ensino, se não houver raízes, ela não vai se firmar. Não vai. É verdade, pastor, a população não está correndo atrás de espiritualidade. Estão correndo atrás do oba-oba, correr atrás de dentro. Você vê que as igrejas que pregam a prosperidade, está tudo assim, ó, em que lugar a gente está aceitando as portas. Por quê? Fica pregando um falso evangelho. Só prosperidade, é cura, é isso, entendeu? Enganando o povo. Pois é, Diácono Irineu, e a gente, na verdade, a gente se preocupa, nos dias que a gente vive, a gente se preocupa em ver muitas vezes as igrejas, que nós sabemos que são igrejas compromissadas com a verdade, com o evangelho, com o discipulado, tem se deixado levar. Preocupa a gente em ver a apostasia tomando conta de pessoas que a gente tinha uma consideração de dizer, poxa, aquela determinada igreja ou aquela determinada comunidade, a gente via que estava num caminho onde a luz das escrituras era o caminho saudável, era o caminho que deveria estar seguindo, mas ela está saindo. E por que ela está saindo? Porque às vezes a visão da igreja, ela está se acompanhando, está acompanhando aquilo que a maioria está fazendo. E o nosso objetivo aqui é a gente estar atento a isso. Eu, como pastor, os irmãos, como ovelhas, qual deve ser a nossa preocupação? Nós não estamos preocupados com a quantidade de pessoas. Nós devemos nos preocupar com a nossa vida, a minha vida, a sua vida como um evangelista, e a nossa vida como aqueles que, mesmo sendo usados como evangelistas, vamos ser usados também como discipuladores. E esse compromisso, essa responsabilidade recai sobre nós. João Cláudio. Pastor, assim, mais um exercício. Me permite, só um pouquinho. A gente pensa muito plantar em um lugar, mas numa parte individual. Mas tem também o papel da igreja nessa situação. Sim. Por exemplo, um papo nós tivemos esse texto no culto, sobre fazer live e tal, lembra de como que eu fiz? Mas o que a igreja quer com isso? Qual é o objetivo? Ter tempo possível, precisa sentar para planejar como é que vai ser? Então, a igreja tem esse papel. Eu vou dar um exemplo, eu falava muito na EBD dos homens. Alexandre pregava, fazia o estudo lá, eu gostava desse exemplo, que é um exemplo meu, do Cláudio, quando eu vim aqui para a igreja. Sabe o que me lembra hoje, sempre me lembra em relação à recepção, é o abraço que eu recebi do Alexandre, foi no segundo domingo quando eu vim aqui para a igreja. Não deixava mentir, eu sempre cito, por quê? Eu estava numa situação tão ruim, assim, eu estava com problemas, entendeu? E o que eu precisava, a palavra não era nada, era um abraço. Foi quando eu recebi. Mas aí não é o que eu enxergo, não é a atitude do Alexandre, é a atitude do nome da igreja. Aí a questão que eu levanto é o seguinte: como nós, igreja de Barra de São João, nós entendemos como a melhor estratégia para plantar. Como nós, igreja de Barra de São João, entendemos a melhor estratégia para regar. O que nós estamos fazendo para regar? O que nós estamos plantar? Aí eu termino minha fala
Eu falo exercício, não é uma provocação, eu peço que não me entendam mal. Eu estou aqui na igreja, aqui em Barra São João, eu comecei a vir aqui, eu era lá de Petuaçu, comecei a vir aqui em 2018, então eu estou, 18, final de 18, 19, 20 e 21. Por exemplo, eu não me lembro nenhuma conversão, batismo, com uma pessoa nova convertida aqui nesse plano. Eu já vi a pessoa aceitou de fora. Aí eu falo assim, isso é normal? Até que ponto isso é? Porque a igreja, nós, eu estou me incluindo, nós, como igreja, erramos nesse processo, que nós podemos acertar nisso aí. Entendeu? Porque a gente fala muito, a gente cita muito situações de terceiros, igreja de fulano, igreja de ciclano, mas também, será que Deus não está querendo, até nesse estudo que o senhor está levando, até que toda a igreja passou, sabe, Deus está mostrando que, mesmo para o São João, eu quero que você faça isso. Eu quero que você volte no teu início da igreja, no crescimento. Eu acho que é um exercício que a gente tem que refletir, que a gente aponta muito a igreja do vizinho. Perfeito. Mas será que a nossa igreja tem um exemplo tão exemplar? Qual é a assim? nossa realidade hoje? Sim. Muito bem pensado. E é para a gente pensar, né? Quando nós pensamos em uma pessoa que está chegando, levantando a mão, aceitando, né, ao Senhor Jesus, começa-se um trabalho discipulado com ela, a ponto de um determinado tempo ela está dizendo, eu quero me batizar. É maravilhoso, maravilhoso, é para a gente pensar. Presbítero Alexandre? Pastor, essa visão a gente tem que ter. Se é um jovem, se é uma adulto, se é uma senhora. Sim, na verdade, presbítero, se a igreja não caminhar nessa visão, a igreja ela perde o seu sentido de ser. Porque a visão, a nossa visão como igreja, é sim de pregar a palavra, para que aqueles que estão cativos sejam libertos e estejam numa condição de querer o quê? Progredir na fé, crescer, se desenvolver. O nosso objetivo é esse. Uma coisa que aconteceu no domingo, veio uma senhora aqui e ela ficou sozinha de fora. Eu até chamei a atenção da senhora, entendeu? Gente, fica com ela, conversa com ela, dá assistência para ela, que as pessoas quando vêm na igreja, entendeu? A primeira impressão é que fica. Ela quer o abraço. Ela às vezes está precisando do abraço. Está precisando de uma palavra. Sim, sim. Ela veio com egoísmo. Pois é, mas a igreja tinha que chegar junto com ela, né? Amém. Presbítero Alexandre? Seguindo esse campo de pensamento do meu irmão, eu sempre assim, me voltei para a questão do ambiente que a gente tem que ter na nossa comunidade, na nossa igreja. Eu gosto muito quando eu vejo os criancinhos, quando chega com o pai ali, com a mãe ali no portão, dá aquela carreira para dentro da igreja. Sinal que o ambiente está bom para a criança. Eu gosto de ver como os jovens, os adolescentes, até como os irmãos, tá bom, tudo fica aqui até mais tarde. Sinal que está bom o ambiente. Então, essas coisas que eu gosto de fazer, assim, até estimula a igreja, volta o café da manhã dominical, outras coisas, às vezes a gente se discipula, a gente ensina dentro do nosso ambiente. É o que acontecia naquela primeira igreja, o primeiro texto que o senhor leu. Perfeito. O primeiro texto que o senhor leu, o primeiro versículo, dá uma dimensão do ambiente, um ambiente agradável. Até no final do estudo, todos viram a graça. Quer dizer, então, o nosso ambiente, a gente fazendo aquelas coisas, as coisas simples da Bíblia, lá de Atos 42, 2:42. aquelas coisas simples, na minha visão, coisas tão importantes, vai negar, vai discipular. Quem está aqui na nossa comunhão aqui? Ou a gente chega no centro do nosso trabalho de 6 horas. Quem está em volta está vendo. É verdade. Do outro lado, se estiver fazendo alguma coisa errada, quem está em volta está vendo, não vai dar nenhum. Depois aqui. Me abraço. Nós, infelizmente, nós estamos passando um momento no mundo, no Brasil, em todos os países, nós não estamos podendo abraçar essa lei vitória do inimigo. Mas não de Jesus, nós não vamos ser escolhidos. Vamos sim. Na verdade, quando a gente cita o abraço, realmente foi bem lembrado do irmão,
O abraço não é exatamente o abraço que a gente não está podendo dar agora, mas é você chegar perto do irmão e dar atenção para o irmão. É essa a colocação. É atenção. Presbítero Ney. Esse tema é muito interessante. Em 1975, alguns aqui não eram nascidos. Eu não era, não. O ano que eu me batizei, eu vi uma mensagem, uma pregação de um jovem, e eu nunca esqueci o tema dele. Ele dizia: você vai morrer um dia. A pregação dele foi em cima disso. Nunca esqueci. E naquele ano, eu me lembro que aquela mensagem ela falou muito ao meu coração e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Durante muito tempo, naquele ano, ia haver um festival, na época eu era presidente dos adolescentes da Igreja Congregacional da Alcântara. Ia haver um festival de música na Igreja Governo das Pedras. Eu acho que o Zeli com certeza conhece, o pastor Daniel, né? E ia haver esse festival de música, de música. E aquele tema ele me martelou muito na minha cabeça. E eu resolvi, uma menina na época, a gente compôs uma canção para o festival, na verdade. Essa música, ela até hoje, ela me chama muita atenção. E o mundo dá muitas voltas, e cada volta que o mundo dá, preciso de melhor forma a minha vida aproveitar. Preciso sinceramente ter mais amigos, ser melhor crente, dar minha vida por outras vidas e depois partir. Né? Essa é a primeira parte da música. E a gente ficou em segundo lugar. Entre toda a região de Niterói e São Gonçalo, a gente ficou em segundo lugar. Então, quando acho que semana passada começou a falar desse tema, dessa questão, se a igreja vai crescer, me despertou uma coisa que está me martelando. Eu vou morrer uma hora, vou morrer um dia. E Jesus voltar, eu não vou morrer, mas vou ser transformado. Mas será que durante esse tempo que eu vivi dentro da igreja, olhando, aprendendo, pregando, eu consegui ganhar uma alma e essa alma permanece ou permaneceu? Porque o meu tempo de vida vai se esgotar. E isso tem me martelado um pouco a cabeça, tem me incomodado isso. Eu estou orando a Deus para que esse ano Deus me use para a conversão de pelo menos uma pessoa. Glória a Deus. E eu espero em Deus de cumprir, né? Não estou olhando para a questão, para a circunstância que nós estamos vivendo, não estou olhando para isso, não. Eu estou olhando a responsabilidade que eu tenho, né? Não estou nem diante da igreja, não. Não é só na igreja, eu sou igreja. Mas diante daquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. E eu sei que eu vou ser cobrado. Né? Eu não sei se eu vou sair daqui e vou chegar em casa. Mas se eu tiver a oportunidade, eu vou pregar uma pessoa, né, para que Deus converta o coração e eu quero discipular essa pessoa. Eu louvo a Deus pela palavra do presbítero aqui, em saber que assim, a palavra de Deus, né, anunciada na semana passada, já tem gerado algo diferente. E o objetivo é esse. Presbítero Nelson. A palavra do Meri, a mesma preocupação com o Meri, eu também estou. Porque essa semana eu estive pensando, né, o pastor já falou aí de circular. Eu lembro que quando a gente era jovem na Irmã Redonda, né, o pastor lá fez juntou um monte de jovens, discipulou todo mundo, agora nós vamos discipular. Então, cada um pegava um e a coisa, a igreja era lá.
passado, pastor. E hoje? E hoje? A gente tem que fazer isso hoje, entendeu? A preocupação do Nery é a minha preocupação. Eu tenho que fazer isso agora. Glória a Deus. Eu tenho que pregar hoje. Glória a Deus. Eu tenho que pregar hoje. Entendeu? Então, quando eu falei aqui naquele 1 mais 1, é porque eu já estou com 1 na minha mesa. Amém. Eu já vi escola dominical, inclusive acho que faz tempo que a gente não tem aqui uma classe de novos. A gente chama de classe de catecúmenos. Né? O que é a classe de novos? O objetivo da gente estar discipulando a classe de novos na escola dominical é preparando eles para o batismo. Né? Em nome de Jesus. A gente vai ter essa classe aqui em breve, presidente da escola dominical. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Thaís. Eu queria contar um pequeno testemunho. Meu irmão, eu já contei a situação dele, assim, por alto para o senhor. Ele tem vindo, só que 2 domingos atrás ele não veio. Eu não estava aí também, ele não veio. E na última vez que ele veio aqui, ele foi embora com a esposa, não veio junto comigo, ele veio de carro sozinho. Aí ele foi embora com a esposa dele. E no meio do caminho ele falou assim para a esposa dele assim, eu vou me batizar nessa igreja. Glória a Deus. Ele falou isso para ela. Então assim, isso mexeu muito comigo. Porque eu sei a situação dele, eu sei de onde que nós viemos. E o quadro que ele se encontra hoje, e ele falar isso, eu sinto assim, que é uma responsabilidade muito grande de estar evangelizando, de estar se preocupando com ele. E eu tenho feito isso, eu tenho ligado, eu tenho conversado com a esposa dele, porque ela falou assim, quando ele disse isso, ela falou assim para as filhas assim, ô filha, dá glória a Deus aí, porque senão vai passar essa oportunidade, vocês vão perder isso. E as meninas, as filhas dele começaram a dar glória a Deus, né? E dizer que, bom pai, você tomou essa atitude. Então, assim, eu peço a ajuda dos irmãos, né? Que continuam orando por ele, me ajudando em oração, porque só eu e Deus sabe o quanto ele tem sofrido, o quanto ele tem passado, o quanto ele ainda vai ser assim. Que as pessoas na nossa família que não são evangélicas, eles julgam as pessoas que estão no caminho do Senhor, entendeu? Eles tentam de alguma forma tentar afastar essas pessoas que estão querendo seguir o caminho certo. Então, eu peço ajuda dos irmãos que orem por ele, que me ajudem em oração, porque eu creio assim também que um dia ele vai chegar a hora dele também. A gente louva a Deus porque a gente já vê que o Espírito Santo de Deus já está movendo o coração dele. Daí. O Espírito Santo de Deus já está movendo o coração dele. Como é que é o nome dele mesmo? É Carlos, só que todo mundo chama de Carlinhos. Irmãos, compromisso nosso. Compromisso da igreja. Compromisso da igreja. Amém? Amém. Compromisso nosso de estar orando pelo Carlos, irmão da Thaís. Em nome de Jesus. Deus vai libertar por completo, para a honra e glória do louvor dele. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Irmãos, a gente vai estar vendo agora alguns aspectos relevantes da igreja primitiva dentro da visão do crescimento. A gente quer citar alguns, a gente poderia citar um montão, mas a gente quer citar alguns aspectos que são relevantes dentro da questão do crescimento. Primeiro, a igreja crescia geograficamente. O que é a igreja crescer geograficamente? A igreja está situada em um determinado local, e por uma razão ou outra, né, a igreja ela abriu uma congregação, ela abriu um trabalho, ela abriu um ponto de pregação, ela abriu um ponto de oração na casa de alguém. A igreja ela foi se expandindo. A gente sabe que a igreja, que a gente louva a Deus pela visão da igreja, que a igreja tem essa visão de expansão, de crescimento geográfico, tá? Mas o crescimento geográfico ele tem que caminhar junto com o quê? Com o discipulado, com o aprendizado. As coisas têm que ser bem ajustadas. As engrenagens precisam estar bem ajustadas. Quem achou pode ler. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia
Esse versículo ele vai dizer para nós que era o objetivo do Senhor Jesus fazer com que a igreja crescesse, que a palavra do Senhor Jesus fosse pregada onde? Aqui, na vizinhança, um pouquinho mais distante, até chegar onde? Aos confins da terra. O objetivo, né? Quando nós recebemos a autoridade, quando desceu sobre nós o Espírito Santo, o objetivo é esse, para que esse poder, essa autoridade nos faça pregar a palavra e a igreja possa ser expandida. Joia? Ponto 2. A igreja descia numericamente. O irmão olha para mim, Atos 2,47, outro irmão Atos 6,7 e outro irmão Atos 16,5. Quem achou o primeiro texto? Pode ler. Louvando a Deus, ele contando com isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, sendo salvo. Acrescentava dia a dia os que iam sendo, o Senhor acrescentava, ou seja, a igreja estava tendo um crescimento numérico porque Deus enviava as pessoas. Deus enviava, de uma forma ou de outra, Deus enviava. O outro texto. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, mais um versículo que fala sobre o crescimento numérico, porque a palavra estava sendo pregada, anunciada. O outro texto. 16,5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Irmão, você é tremendo. Dia a dia a igreja ia se fortalecendo na fé em quem? Cristo Jesus. Quando a igreja, irmãos, ela está alicerçada, ela está, embasada em Cristo Jesus, no ensino da sua palavra, a igreja ela se estabiliza, aí o Senhor ele faz o quê? Ele envia. E esse crescimento numérico, ele é uma consequência dessa estrutura, dessa base que a igreja tem que estar fundamentada. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente precisa como igreja. Essa igreja aqui, ela está no plural, e assim as igrejas eram crescidas na fé, dia a dia, aumentavam em número. Sim, aí ele faz o contexto das igrejas que já estavam formadas, que estavam se desenvolvendo. Joia? Amém? O 2,47, ele dá uma ideia também maravilhosa, meu cliente. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ou seja, o povo olhava e a igreja ela era algo que despertava algo diferente, simpatia, comunhão, unidade. Hã? Fala. Diariamente perseveravam unânimes nos templos, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e se dia de coração. Irmãos, a gente fica maravilhado quando a gente vê a simplicidade da igreja primitiva, a forma como a igreja era conduzida, e é isso que a gente precisa. Irmã Sueli. É as reuniões nos lares, de casa em casa, é onde a gente tem oportunidade de chamar os vizinhos, aquelas pessoas que a gente não consegue fazer dele, Os irmãos de Casimiro sabem que a gente tem batido nessa tecla, não é, presbítero Ney? Essa é uma estratégia de evangelismo que a gente tem está adotando para Casimiro, para começar a implementar agora. Não é o evangelismo direto de rua, mas é o evangelismo de casa em casa. Esse evangelismo ele é muito eficiente. E quem vai, na verdade, conseguir essa abertura dessas casas, quem são? Quem é? Opa, gostei desse eu aí. Você que vai conseguir a oportunidade. Você vai chegar e vai dizer, pastor, olha só, meu vizinho lá abriu uma oportunidade para a gente estar indo lá fazer uma oração e cantar um louvor com eles. Glória a Deus. É o evangelismo de casa em casa. A nossa igreja, quase não tinha jovens, é uma igreja pequena e quase não tinha jovens.
que se aproximavam. Pastor. Estratégia, excelente estratégia. Aí a igreja explodiu, mas arrebentou. E muito jovem, muito jovem. Foi criado lá nessa época, e é um plano da gente criar aqui, um grupo de época. É um encontro que fazer no sábado, é um encontro para compartilhar e orar. Pregar o evangelho, cantar, eu comer uma pipoca. Nós vamos fazer isso lá em casa ainda. Amém, meus irmãos. Cláudio. Então, uma outra provocação. É o seguinte, naquela época, uma parte dessa época, a igreja era perseguida. Sim. Mas a igreja, ela cresceu por quê? Porque ela não via, não enxergava, não entender, que aquela dificuldade seria um freio para poder pregar o evangelho. Mas sim um incentivo para poder pregar o evangelho. Foi combustível. Aí, uma provocação. Porque não é só aqui não, eu participo de grupos que outras igrejas também participam, e eu ouço muito isso. Não, depois da pandemia a gente vai fazer isso, depois da pandemia. Não, vamos fazer isso hoje. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando depressão dentro de casa. O que a igreja tem feito em relação a isso? O que não vai poder trazer as pessoas para a igreja? Isso é consequência. Isso é consequência. Mas a questão é a seguinte: qual o papel da igreja? Aqui em Casimiro, o líder que está falado, não tem como não citar ele. Qual o papel da igreja? Eu penso dessa forma que nós como igreja, como indivíduo, nós temos que fazer nosso papel, sabe? Mas nós como igreja temos que fazer essa pensão seguinte: o que nós precisamos montar, o que nós estamos deixando de fazer, entendeu? Porque essa igreja, se você pegar o 2,47, ele fala que eu cresci em muitos salvos. No 6,7 fala que ele cresci em muitos discípulos. E no 16,5 fala sobre igreja. Isso não é questão gramatical, não. É por salvo, é aquele que aceita aquele momento. Sim. Por estratégia, fez o discipulado e aquelas pessoas tiveram condições de pregar o evangelho para outras pessoas. Exatamente. E depois, com as pessoas transformaram em igreja para que juntos também pudessem, também existir, entendeu? Financiar Paulo. Paulo tinha que fazer as tendas, mas também recebia ajuda, auxílio também, outro funcionário também. Aí a questão é que eu estou assim porque eu passei de morar na segunda-feira, montei com o pessoal, e o tema era esse. O que a igreja tem hoje fazendo? O passado é o passado, deixamos para lá. Ficou para trás. O que nós estamos fazendo hoje. Vamos avançar. E o povo está sedento. E as estratégias têm que ser listadas. Além de ser listadas, elas precisam ser colocadas em prática. Tem que se viver. Amém, igreja? Tem ação. Ação. Irmã Sueli levantou a mão. Na realidade, ali estava todo mundo com o primeiro amor, né? Todo mundo naquela, né? E é isso que falta para a gente, né? A gente tem que voltar ao primeiro amor, aquele desejo de pregar, de fazer, né? Poxa vida, eu vim na igreja, essa coisa gostosa, eu quero isso para mim. A alegria da salvação, irmãos, ela tem que estar constante em nosso coração. Se a gente tiver a alegria da salvação constante em nosso coração, a gente vai deixar sempre latente esse primeiro amor, esse desejo de pregar o evangelho, de poder, traçar estratégias, traçar formas de poder alcançar o pecador. Não é isso? Concordam comigo? Também vou fazer essa parte, quando tiver, para poder esquecer, né? Onde eu trabalho, eu falo muito de Jesus para as pessoas. Onde eu trabalho, tem uma menina que trabalha lá de garagem que ela é afastada de Jesus. Aí eu sempre falo, converso com ele lá, no momento que a gente tem que conversar, falo de Jesus para ela, falo que pegamos volta para a igreja, o que Jesus fez para ela, que ela se afastou. Não foi isso não, foi outra oportunidade. Eu falei, você mora onde? Eu moro como tal. Quantas igrejas moram tal? Tem muitas igrejas, mas sei lá, tudo sem jeito. Eu estou bom na minha igreja é uma igreja simples, mas vai te receber de coração. Eu falo que hora dela vou lá. Eu moro no comentário. Eu falei, você tem moto, tem tudo, pode
Entendeu? Pega o seu filho para na garupa, vão lá você tem recebido. Amém. É isso aí. Então, é onde eu não deixo de falar disso. Aquela moça mesmo que veio aqui, aquela senhora, né? Ela estava cantando a igreja, vai aquele negócio, vai, não vai, vai lá um dia, vai no outro. E eu sempre falo para ela, vamos um pouco para a nossa igreja. Eu vi, já vi 2 vezes. Só que ela não tem de trabalho de escala, né? Então às vezes falta. E ela falou que está com desejo no coração de vir para cá, de permanecer com a gente. Vai ficar com a gente. Já falou comigo já. Deus seja louvado por isso. Vamos lá para a gente concluir, gente? Já a hora já foi, mas tudo bem. A igreja crescia espiritualmente. Tá? Vamos ver aqui 2 textos aqui. 17, 11, 12. E outro irmão é em Atos 20, 20. Já estamos terminando. Quem achou? Atos 17, 11 e 12. Pode ler. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. E só os que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Eu gosto muito desse texto, né? O que o texto está nos dizendo aí? Que havia um interesse em examinar as Escrituras, havia um interesse em saber, né, acerca da palavra. Isso demonstra um crescimento o quê? Espiritual da igreja. E a gente vê, irmãos, que o crescimento, quando a gente pensa em crescimento da igreja, a gente vê que deve ser um conjunto, que deve caminhar tudo. Se alguma coisa ficar para trás, vai ficar com deficiência, e não pode haver deficiência, deve haver um conjunto nesse crescimento. Amém? O outro texto, Atos 20, 20, quem achou? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Ó, Pode ver como esse grupo está diferente. repete de novo, irmã Zeli, por gentileza. Fica mais fácil de entender. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Ou seja, o ensino sempre com a oportunidade, sendo ensinado de forma presencial, à igreja, mas também de casa em casa. Isso denota um crescimento espiritual. E irmãos, quando nós falamos em ensino, em crescimento espiritual, a gente vê que muitos ficam para trás, porque às vezes falta interesse, falta o desejo do coração. E isso a gente tem que olhar para nós e dizer assim: eu tenho que combater isso em mim, porque eu tenho uma tendência, nós temos uma tendência a sermos levados pelo desânimo, a sermos levados pelas coisas que tomam, que roubam o nosso tempo, outros afazeres, outras atividades. E essa preocupação deve ser o quê? Nossa, para que a nossa então igreja possa crescer também espiritualmente falando. Amém? Eu acho o último ponto, 4. A igreja crescia de forma saudável. Vamos ler ali o capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Estamos falando desse versículo sobre a igreja crescer de forma saudável. Como que a igreja cresce de forma saudável? Sendo ensinado a palavra, a verdade expressa pela palavra. Não é invencionismo, não é achismo, mas é aquilo que a palavra propõe a mostrar e a ensinar. Mais um, Elin, por favor. Aí a gente chegou na imagem final. O que é aquilo ali? Quem conhece? Quem é da roça aí? Pé de jabuticaba, bonito, né? A nossa igreja vai ficar assim? Hã?
nossa igreja vai ficar assim? Depende Depende de nós, irmãos. O crescimento da igreja depende de nós, depende de estarmos buscando a verdade, buscando a direção de Deus, buscando tudo, que não é complicado, é de forma simples. Quando a gente se depara aqui com a realidade expressa na igreja primitiva, no livro de Atos, a gente vai perceber que não eram necessários grandes recursos para isso. Não era necessário grandes templos para isso, templos com ar-condicionado. Não era necessário. O que era necessário era vontade de estar buscando a verdade, buscando as estratégias, buscando os mecanismos que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ensine e a cada dia mais a gente cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Irmão Cláudio, ora para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a Tua verdade. Aleluia. Peço, meu Pai, que o Senhor esteja nos dando ousadia para que possamos colocar isso em prática. Verdade, Melhor dizendo, que me dê ousadia, o Cláudio, a colocar o que foi colocado aqui em prática. Pai, nos perdoa se nós, de alguma maneira, de alguma forma, nesse percurso, nos tornamos em algum momento uma pedra tropeira na Tua palavra. Ó Senhor, tenha misericórdia. E nos dê misericórdia de nós nesse sentido. E que possamos realmente, Senhor, a partir daqui a um ano, ao olharmos para trás, reconhecemos o quanto nós fomos realmente instrumento do Senhor para o crescimento do Evangelho aqui em Casimiro e em Rio das Ostras. Aleluia. Em nome do Seu Filho, te peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se sentar.